Eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu queria deixar registrado esse momento que eu tô vivendo com a minha filha Luna. E queria deixar registrado como foi que eu fiz pra Luna dormir a noite toda, certo? Foi um processo bem complicado e difícil. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai ficar registrado pra mim não se esquecer de nada. E também se for ajudar alguém, que ótimo. Primeiro, a minha filha hoje, ela tem 1 ano e vai fazer 2 meses, né? E eu só consegui fazer ela dormir a noite toda depois de 1 ano, certo? Faz mais ou menos 3 semanas, né, que Luna tá dormindo a noite toda. E foi um processo. A Luna era um bebê muito fácil de dormir à noite, quando era recém-nascida, mas com o passar do tempo, com a questão de associações do sono, que eu sabia muito pouco sobre isso, essa é a verdade. Eu estudei muito sobre parto, estudei muito sobre amamentação, que eram os meus maiores medos, mas estudei muito pouco sobre rotina e sono. Então, assim, a dica que eu dou pra você, estudem tudo. Infelizmente, na maternidade, tem que estudar tudo. Eu era uma mãe de primeira viagem, não acompanhei gravidez de ninguém, de nenhuma amiga, não sou tia, então assim, tudo era muito novo e tinha muitas coisas que eu não sabia, essa era a verdade. Muitas coisas que ninguém me contou, essa questão de associação do sono. Eu acho que eu cheguei a ouvir falar na internet, mas não era algo que me deixava preocupada. Eu acho que eu não conseguia entender a gravidade que era uma associação do sono. E eu acho que muitas mães acabam nessa também, não entendem, ouvem falar, sabem que existe a associação do sono, mas a gente só sabe mesmo o quão grave é as associações quando a gente está vivendo. Quando bate a exaustão, quando o bebê acorda milhões de vezes querendo essa associação, né? Então, assim, eu não ensinei ela a dormir desde o início. Por isso que foi tão difícil, porque a Luna é um bebê que pegou todas as associações, ela pegou todas as associações que você pode imaginar durante esse 1 ano. Por quê? Porque ela ficou muito doente, era um bebê que ficou doente várias vezes, que não conseguia dormir por causa disso, né? Teve problemas respiratórios, a gente foi pro hospital várias vezes. Meu amor. E assim, aquela coisa, cada caso é um caso. Com 4 meses eu num pico de desespero, chorando, eu acabei comprando um curso do Bebê Dorminhoco e eu recomendo o curso pra todo mundo. Sendo bem sincera, quando eu terminei o curso, eu achei que o curso não funcionou pra mim em questão de solucionar o meu problema. Mas me deu muita bagagem e eu ainda assim recomendaria para qualquer pessoa. Porém, hoje, quando Luna já sabe dormir sozinha, eu sei que o jeito que eu consegui foi por causa do curso. Porque se eu não tivesse o conhecimento do curso, eu tenho certeza que eu não teria conseguido. Porque o curso ajudou muito. Eu não fiz nada assim idêntico ao curso, das técnicas do curso. Eu adaptei a minha realidade, certo? Adaptei tudo que tinha lá pra minha realidade, o que eu conseguia fazer no meu tempo, no tempo da Luna. Posso ter demorado mais pra ter resultado, sim, mas eu estou feliz porque eu consegui, né? E melhor demorar do que nunca conseguir, porque eu conheço pessoas que têm filhos com mais de 2 anos e ele ainda acorda à noite. E aí você precisa balançar a rede, você precisa deitar com ele, cantar uma música. Enfim, e graças a Deus a Luna ainda com 1 ano e 1 mês já dormia sozinha. Então assim, eu vou contar pra vocês, né? Já tô contando, na verdade. Meu amor, o que acontece? Durante esse 1 ano, a Luna teve a associação do peito, teve a associação do balançado e dormia praticamente no nosso colo e a gente colocava no berço. Ela sempre dormiu no berço, essa é a verdade. Depois de dormir no nosso colo, ela dormia no berço, só que ela acordava várias vezes. Só que assim, dependia muito também do mês, né? Do mês que ela tava, porque vinham os saltos e tudo mudava. Então, existia mês que ela dormia super bem,
E acordava uma vez só, e já não mamava à noite. Aí quando veio um dente, ela começou a mamar à noite de novo. Sempre era assim, melhorava e piorava, melhorava e piorava. Por isso que pra mim foi tão complicado. E eu vou dizer uma coisa, que eu sei que é muito difícil, mas tente. Nos cursos você vai sempre ver isso, as pessoas falando isso, conheça o seu bebê. Era uma coisa que me afligia muito, porque é muito difícil conhecer um bebê que não fala, que não consegue se comunicar muito pouco. Mas não desista, realmente tente conhecer o seu bebê. E entender que era uma coisa que era muito difícil pra mim entender, que aquilo ali não era eterno, sabe? Que aquele momento não era eterno, porque o que mais me estressava em toda a minha maternidade era passar horas com a aluna tentando fazer dormir, porque eu sempre errava a janela de sono, ou eu botava tarde demais, ou eu botava cedo demais, ou ela, às vezes eu acho que ela realmente tinha muita dificuldade, né? Tinha, na verdade, muita dificuldade realmente pra dormir, porque tinha dias que ela ia dormir 2 horas da manhã e, tipo, esticava muitas horas, 7 horas sem dormir, e eu ficava, meu Deus, porque é aquele ciclo vulcânico que as pessoas falam, né? Meu Deus. Eu vivia muito nesse ciclo vulcânico, porque ela não fazia boas sonecas, ela não dormia bem à noite, aí no outro dia também não fazia boas sonecas porque a noite tinha sido ruim, e assim ia, sabe? E vinha uma gripe, que ela gripava todo mês, e assim, então, eu tô gravando esse vídeo até pra você entender que você não precisa se culpar por estar fazendo algo errado. Às vezes o bebê realmente tem algum problema. Minha bebê ficava gripada todo mês. Como é que eu vou ajustar a rotina? Como é que eu ajusto? Como é que eu tiro associações com uma bebê doente todo mês? É muito difícil. Então, assim, é importante ter calma. Eu sei que no momento, assim, da loucura do dia a dia, eu que passo o dia sozinho com a aluna, é muito difícil você se manter calmo. Porque você tá ali com o bebê exausta todos os dias, na mesma rotina, um bebê que não dorme, um bebê que dorme pouquíssimas sonecas, que dorme pouco, que acorda chorando. É muito difícil. Eu entendo perfeitamente. Mas enfim. Quando Luna quando fez mais ou menos, quando a Luna fez 1 ano, né? Eu já tava, antes de 1 ano, eu já tava nesse período de balançar menos, que era o que o curso ensina, você começar a questão do sem chorar, né? As técnicas sem chorar. Que foi as que eu fiz. Eu não fiz com o show. Na verdade, eu mesclei as técnicas, adaptei pra mim. Então, por isso que eu quero explicar como foi que eu fiz. Então, assim, eu peguei as técnicas sem chorar, que foi, a aluna tinha a associação do balançado e do peito, né? Então, eu comecei a tirar o peito da boca dela, antes dela dormir. Ela chorava e eu tentava acalmar de outra forma. E a outra forma que eu tentava acalmar era balançando. Então, eu meio que fui sempre trocando a associação, né? Então, quando eu comecei a tirar ali o peito, ela pegou a associação do balançado. Então, ela já não dormia no peito, ela dormia balançando no meu colo. Aí, com o passar do tempo, eu fui transferindo ela pro berço e balançando no berço o bumbum dela, certo? Ela começou a chorar, né? Não queria. E aí, eu pegava no colo de volta, acalmou, botou o berço de novo. E ficava essa brincadeira. Essa brincadeira, gente, várias vezes. Chorou, pega um colo, deixa eu chorar até um pouquinho. Deixa eu chorar um pouquinho e ficou, mamãe tá aqui. Aí, mas quando eu via que ela tava chorando mais, eu pegava, acalmava, botava no colo de novo. E aí eu ia balançando no bumbum, até que ela entendeu que dava certo balançando no bumbum. Passei muito tempo balançando, fazendo ela dormir no berço, no bumbum. Ah, mas como transferir pro berço? É aquela coisa. Você começa a fazer gradativamente. O bebê no colo, você começa a balançar menos. Às vezes até ela se balançava, porque sentia que eu tava balançando menos, sabe? E aí você começa a balançar menos e coloca no berço. Depois ela chorou, pega de volta. Era desse jeito. E aí quando eu botava no berço, eu tentava balançar o bumbum dela. Até que ela foi entendendo que balançar o bumbum também dava certo. Então eu passei muito tempo
fazendo ela dormir no berço, balançando o bumbum. E aí, quando eu vi que ela já não precisava do meu colo, mas só do balançado, do bumbum dava certo, eu comecei a balançar menos o bumbum dela, certo? Menos, tinha hora que eu tava só balançando só com o dedinho assim, ó. Aí eu ia tirando os dedos, tava os 5, aí ia tirando. Aí ela começava a chorar assim, mexer, eu já botava a mão de novo. Mas aí eu ficava tirando os dedos. Tinha hora que eu tava só com um dedinho. E aí com o passar do tempo, que eu vi que só um dedinho ela ficava ali no berço, eu tirava a mão. E isso, gente, uma coisa que eu não falei. Eu deixava isso tudo escuro. Quando eu ia botar ela pra dormir, eu fechava a porta e fechava a luz, certo? Mas o que acontece? Ela ainda estava mamando nesse período. Então, quando eu fazia o ritual noturno, eu pegava e botava ela de mamar ainda com a porta aberta e a luz entrando, certo? Bem baixinha. Quando eu tirava ela do peito, eu fechava a porta e ficava ela no colo e fazia esse procedimento. Acalmava, botava no berço. Botei no berço, balançava no bumbum. Era esse o procedimento. Depois que deu certo isso, eu comecei a tirar, né? Diminuiu o balançado. E também tirei o peito. Como foi que eu tirei o peito? Eu comecei a pular etapas no ritual noturno. Se ela mamava com a porta aberta e a luz entrando, eu comecei acabou a oração, a historinha, que a gente faz a historinha, a oração, era o peito e o beiço. Aí a gente fez historinha, oração, isso tem um banho, né, antes. Historinha, oração e fechava a porta. Tudo escuro, ia pro berço. E ela começou a entender que já, eu pulei uma etapa. Nessa história eu tirei o peito, né? Tirei o peito dessa forma. E ela chorou um pouco, mas à noite pra mim era mais fácil fazer desmame noturno. Não. Aqui, ó. Pra mim, eu olhei pra aluna, vi que ela à noite, à noite a aluna tem um sono mais pesado. A aluna, gente, a minha filha, ela tem um sono muito leve. Tudo acorda essa menina. Eu nem preciso acordar ela. Se eu, na soneca dela, abrir a cortina, se eu desligar o ruído, ela acorda. O sono da aluna é muito leve. À noite é um pouco mais pesado. Então, o sono, ela está com sono pesado por causa dos hormônios do sono da noite. Quem estuda sobre isso sabe. À noite, vem os hormônios do sono, o bebê tá com sono. Acaba que eu achei melhor começar o desmame, que eu quero desmamar a aluna, né? Achei melhor começar o desmame pela noite. Pra mim foi mais fácil. Então, para diminuir as mamadas, ela mamava 3 vezes no dia, que era antes das sonecas e antes do sono noturno. E às vezes acordava várias vezes para mamar à noite. Então, na verdade, eu comecei tirando dos despertos. Gente, é tanta coisa, mas eu acho que até vai ficar um pouco confuso esse vídeo, porque eu tô falando tudo meio fora de ordem. Mas qualquer coisa vocês podem colocar no comentário que eu vou respondendo. Mas assim, eu comecei realmente fazendo também, junto com tudo isso, a questão do balançado, diminuir do balançado. Eu tive que fazer a questão do desmame noturno, certo? Porque ela tava acordando muito e só queria voltar a dormir mamando. Então, isso foi antes de um ano, tá? Isso tudo que eu tô contando pra vocês foi antes de um ano. Mais ou menos com 10, 11 meses. E aí, quando ela acordava, o que eu fazia? Depois que ela dormiu, ela acordava, queria peito, procurava, eu mandava o meu marido ir. E aí, ela chorava muito, só que no nosso colo, a gente tava ali acolhendo ela, certo? Todo momento acolhendo ela. E ela chorava até que ela se acalmava e dormia de novo.
E quando ele não ia, eu ia e eu não dava. Eu tive que fazer desmame noturno com uma aluna, porque ela tava acordando muito e queria voltar a dormir com o peito, porque recentemente ela tinha nascido uns dentes. E era assim que eu conseguia fazer ela dormir. E como tava nascendo dente, eu não ia fazer nenhum processo de desmame, nem negar o peito pra menina que tava com dor, certo? Então eu dei sim o peito, e aí foi quando ela criou essa associação muito forte. E eu tive que tirar, porque não ia ser sustentável. Assim, pra mim, cada mãe tem uma realidade. Mas pra mim, que é só eu e meu esposo, não tenho rede de apoio, que eu fico o dia inteiro com a aluna em casa, tenho muitas coisas pra fazer, estou tentando fazer alguns trabalhos manuais em casa, então não tinha condições, era insustentável. À noite eu estava acabada e eu queria ao menos descansar. Então ela acordava à noite e a gente fazia isso. Ou meu marido ia, ou eu ia e eu não estava dando. Quando eu dava, eu tentava dar uma vez só. E eu decidia sempre assim, dava uma vez na primeira vez que ela acordou, um exemplo. Ou então na segunda vez. Na verdade eu lembro aqui que eu sempre dava, eu acho que era na segunda ou na terceira vez. Não tô me recordando, mas eu tentava dar uma vez só. Ela acordou, eu tava assim, é isso que eu queria deixar aqui. Que não é uma coisa assim, tirei de vez, vou deixar meu bebê sofrendo. Não, você pode ir devagar, tira um aqui, tira outro acolá, entendeu? Claro que cada um vai observar o seu bebê e ver o que funciona. Então, pra mim, funcionou dessa forma. Eu fiquei dando ainda a mama depois que ela dormia à noite, né? Que ela ia acordar os despertares, mas eu escolhia uma vez pra dar. Dei uma vez, acordou de novo, eu não dou mais. Porque às vezes ela acordava de hora em hora. Quando dava, se ela dormia 7 horas, aí ela acordava 8, depois acordava 9, depois da 10, que ela dava uma esticada, entendeu? E às vezes acordava 5 da manhã e queria mamãe de novo. Aí dormia, acordava 6, dormia só mais um pouquinho. Gente, a aluna aqui. É, meu amor. Cadê aqui, ó? Come mais. Sim, e aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente conseguiu fazer com que de noite ela não mamasse mais. Então, e ela ainda continua despertando, gente. Então, o desmame não é a solução, certo? Não é a solução pra tudo. Eu acho que ele é o começo de você fazer o bebê passar a dormir a noite toda. No meu caso, ajudou eu fazer com que ela tivesse autonomia, certo? Então, eu acho que o desmame noturno ajuda na autonomia, dependendo do bebê, certo? Mas ele não é o motivo pelo qual vai parar os despertares. Não, porque ela continuava acordando, eu pegava ela no colo, pegava ela, porque ela ainda tinha associação meio que do colo, então eu pegava no colo, dava uma balançadinha, ela voltava a dormir, eu tava no berço, entendeu? Era assim. Ou então, eu tentava, acordou, despertou, ela ficou em pé no berço, eu deitava ela de volta no berço e balançava o punho dela. Tinha hora que ela não queria e eu tinha que pegar mesmo, mas tinha horas que super funcionava. Então, uma dica que eu dou é: não se desespere. O bebê acordou, chorou, não pegue de primeira, tente. Deite o bebê, fale com ele, coloque a mão, né? Aí não, chorou, ele não quer, pegue, entendeu? Pegue, mas tem que ser rápido, ele já se acalmou, já bote pro berço de novo, entendeu? Eu fazia assim. Que foi, gente, tudo que eu tô contando pra vocês tem no curso do Bebê Dorminhoco. Foi coisas que eu aprendi lá. Senão eu não saberia o que fazer, entendeu? Aí o que acontece? Eu pegava e quando ela despertava, ela já não procurava o peito, então eu só deitava ela e balançava o bumbum e às vezes dava certo e às vezes não. Tudo bem. Mas com o passar do tempo, ela foi se acostumando e os despertares foram diminuindo. Então eu começava a deitar ela e balançava o bumbum bem rápido mesmo, assim, só um pouquinho e pronto. E aquilo ali, com o passar do tempo eu fui diminuindo, às vezes eu só deitava ela e pronto. E assim a gente vai diminuindo cada vez mais. E quando eu consegui fazer esse desmame noturno foi quando depois eu tirei o mamar antes de dormir, né? Que foi exatamente como eu falei, eu simplesmente pulei uma etapa no
ritual noturno. Aproveitei também um dia, uma oportunidade que ela tava com muito sono. Tinha sido um dia muito difícil pra gente. Ela não conseguia dormir à tarde. A gente vivia num ciclo vocal tão grande que ela não conseguia. Tinha dias que ela não fazia uma soneca. Um bebê de 8, 9 meses, gente, é muito pouco. Às vezes uma soneca de meia hora, de 1 hora. É muito, muito pouco mesmo. Então teve um dia que foi muito difícil, foi muito estressante esse dia. E ela tava 6 horas acordada, já tinha chorado muito. Eu também já tinha chorado muito. E eu simplesmente entrei no quarto, a gente fez o ritual, eu não dei o peito, botei ela no berço e ela dormiu. Porque também a gente já tava nesse procedimento de botar no berço e balançar. Então o que eu fiz? Nesse exato dia, eu disse assim, hoje, eu vou começar hoje esse dia, essa questão de tirar a mama, pra ver se ela dorme melhor, porque eu tinha uma pulga da orelha e eu sabia que talvez se eu tirasse, ela ia conseguir dormir melhor e começar a ter um pouco mais de autonomia. Porque eu acho que, no meu ver, o peito e o colo são talvez bem mais piores do que chupeta. Eu acho, não sei, a Luna não usa chupeta. E eu não consegui inserir a naninha. Então, o que acontece? Eu fui, nesse dia, eu disse, não, vou começar hoje, agora. Então, eu fiz todo o ritual noturno e pulei a etapa da mama. Fechei a porta, deixei tudo escuro, botei ela no berço, balancei um pouquinho, a menina capotou e dormiu. Nesse dia foi fácil. Gente, no outro dia foi super difícil. No outro dia foi difícil também. Ela chorou bastante, mas eu estava firme. Essa questão. Nós só vamos conseguir quando a gente tiver firmeza e o bebê se sentir seguro. Porque quando a gente não tá firme, quando a gente tem dúvidas, no curso mesmo elas falam isso. O bebê sente. Então nesses dias eu já tava bem segura do que eu queria. E eu simplesmente não dei. E ela chorou no meu colo. Não deixei ela abandonada. Mas é claro que cada mãe tem o seu tempo. Ela mamava ainda? Ela mamava durante o dia. E ela tava comendo super bem. Então, assim, eu simplesmente... Não quer, filha? Não quer mais? Não? Não quer, né? Tá bom. Eu simplesmente... Pausa. Eu simplesmente não dei. Foi difícil no segundo dia, né? Como eu falei, no terceiro dia também. Só que eu percebi que no terceiro dia ela já tava chorando menos. No quarto dia, ela quase não chorou. Foi rápido, entre aspas, porque ela ainda chorava. Então ela passou 6 dias pra parar de vez de chorar. De vez. Mas ela ainda chorava um pouquinho. No 6º, 7º dia que ela parou de vez de chorar. Ela já sabia que quando eu contava a história, a gente orava, eu fechava a porta, ficava um breu, eu botava ela no berço e balançava o bumbum. Quando eu fechava a porta, ela já deitava aqui a cabeça no meu ombro, porque ela já sabia, entendeu? Mas, assim, o choro foi diminuindo. Teve dias mais fáceis, dias mais difíceis, vai dependendo da rotina, como foi, se ela tá muito cansada ou não. Que aí ela se entrega quando tá mais cansada. E aí, no 7º dia já não mamava mais, já não tava mamando mesmo, né? Mas não chorava mais, e aí foi. Pronto, consegui tirar. Depois disso eu não dei mais. Consegui tirar essa mama de antes de dormir à noite e ela já não mamava mais nada à noite. Meio que parou de acordar, mas ainda de vez em quando acordava. Mas a questão de balançar o bumbum dela deixava às vezes a gente muito tempo lá. E a gente perdia muito tempo nisso também. E aí acabou que não queria mais fazer isso. Então, como eu falei, eu fui diminuindo, né? Fui diminuindo os balançados. Mas a Luna muito resistente. Ela queria que no mínimo eu tivesse a mão ali. Às vezes ela acordava de madrugada, a gente deitava ela e eu botava a mão
tinha que botar a mão. Se a gente não botasse a mão, ela não queria voltar a dormir. E ficasse ali balançando ela. Então eu decidi, teve um dia que eu conversei com ela, que eu acho que foi talvez um erro meu não ter conversado muito com ela, mas teve um dia que eu peguei e falei pra ela: Luna, tá na hora de dormir, filha. Eu disse isso pra ela. Aí eu deitei ela no berço e balancei o bumbum e parava. Ela se levantava e chorava. E eu dizia de novo: filha, tá na hora de dormir. E aí eu deitava ela no berço, balançava o bumbum e parava. E ficava nisso. Até que teve um dia que eu tive que falar até um pouco mais, assim, severo, mais assim, com um tom a mais, como se eu estivesse brigando. Disse: filha, tá na hora de dormir. Agora é a hora de dormir. Deitei ela no berço de novo, balancei um pouquinho e parava. Até que teve um dia que ela chorou um pouquinho. E eu fiz a mesma coisa: tá na hora de dormir, Luna, agora, na hora de dormir. E eu fiquei repetindo isso pra ela. E aí eu deitei ela no berço. Isso eu no quarto, junto com ela no breu, certo? Deitei ela, porque com a aluna, mulher, a aluna, ela tem que dormir no escuro mesmo, certo? Porque ela perde atenção por tudo. Ela é uma menina que não dorme na rua. Muito difícil. Eu conto dos dedos às vezes que ela dormiu na rua, porque ela é uma criança que olha pra tudo. Ela não consegue dormir na rua. Ela tem realmente dificuldade de dormir se tiver muita coisa pra ela ver, entendeu? Ela é muito atenciosa. Então, comecei a falar isso pra ela: Luna, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. E deitava ela no berço e balançava assim, ó, bem rápido e saía. Bem rápido. E ela se levantava e chorava. E ficava nisso. Até que nessa noite, quando eu comecei a falar isso pra ela várias vezes, ela deitou e ela chorou um pouquinho deitada, porque eu passava a mão assim no berço e eu via que ela não tava em pé. Deitada. E ela fez um choramingo, porque a gente também tem que ter a diferença do choramingo pro choro mesmo. E ela deu um choramingo, ficou ali e que ela tava com sono e acabou dormindo. Pronto, gente. Nesse dia em diante as coisas começaram a evoluir. E eu dizia isso pra ela. Não foi fácil no segundo dia, no terceiro dia. Eu tive que fazer as mesmas coisas. Mas com o tempo, eu fui diminuindo o tempo que eu falava isso pra ela. Tava mais rápido, ela tava dormindo mais rápido. Então eu deitava ela no berço e falava: tá na hora de dormir. Até hoje eu falo isso pra ela: filha, tá na hora de dormir. E aí eu deito ela e nem balanço o bumbum, não faço mais nada. Ela fica lá, se rola, fica se rebolando no berço, se vira de um lado e vira pro outro. E dorme sozinha. Com 3 dias que ela tava dormindo à noite sozinha, eu tive um dia com ela de tarde, na soneca da tarde, que a menina não dormia no meu colo. Ela tava desconfortável, dá pra perceber, e eu passei um tempão com ela no colo. E eu me estressei e disse assim: ai, quer saber, eu vou colocar essa menina no berço. Quando eu botei essa menina no berço, eu fiquei sentada na poltrona que não dá pra ela ver, que é do lado do berço, do lado que não dá pra ver, né? Não é de frente pro berço, é na lateral. E aí eu botei ela no berço. E eu, quer saber, eu vou botar essa menina no berço. Botei essa no berço. Deu 5 minutos, ela dormiu. Sozinha. Eu não precisei fazer nada. E eu fiquei de cara. Porque eu não imaginei que com 3 dias que ela tava dormindo à noite, ela já ia começar a dormir do dia. Porque eu tinha planos de dar autonomia pra ela durante as sonecas. Mas eu imaginava que ela teria que ter um pouco mais de autonomia à noite. Mas não. E aí, foi quando eu comecei, depois dessa tarde, eu comecei a fazer. No outro dia eu comecei a fazer a mesma coisa na soneca da manhã. Fazia o ritual, botava no berço. E dizia: tá na hora de dormir. E saía do quarto. E eu comecei a sair do quarto, gente. Porque eu percebi que ela não chorava se eu saísse do quarto. Porque eu já tava escondida, né? Quando eu ficava no quarto, eu ficava escondida, ela já não me via. E à noite, como é o breu, ela já também não me via. Então isso ajudou muito. Porque por mais que eu estivesse no quarto, tava um breu, ela não me via. Então, e eu não falava nada. Então eu comecei a sair do quarto e ela me via saindo do quarto. Obrigada, meu amor. E ela não chorava.
E, gente, foi assim. Bem resumidamente, porque foi um processo, né, bem longo. Mas foi mais ou menos isso. Queria deixar aqui registrado até para meus futuros filhos. Não quero esquecer de nada. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou fazer outro vídeo. Obrigada, meu amor. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu gravo vídeo ou respondo no comentário pra vocês. Mas, gente, se eu puder, você mãe que tá vendo esse vídeo, eu queria te dizer, fazer o bebê ter autonomia é a coisa melhor que você pode fazer por você e pelo seu bebê. A Luna com autonomia, eu boto ela no berço e ali ela dorme e as sonecas começaram a durar e o sono noturno ela para de acordar. Claro, gente, que se vai estar muito frio no dia e tá chovendo, ela vai acordar com frio. Se ela tem uma dor, se ela tem um desconforto, ela vai acordar, isso é normal. Mas ela passou a ter vários dias com a noite inteira dormindo. E, gente, isso dá um descanso pra mim. É muito difícil passar o dia inteiro com a criança. Então, assim, é a melhor coisa que você faz por você, pelo seu bebê. Porque a Luna acordava chorando toda hora. Gente, até nas sonecas, às vezes durava 30 minutos, ela acordava chorando. Eu tinha que ir lá, pegar ela no colo, balançar pra ela dormir de novo. Então, é muito exaustivo. Parecia que eu vivia o meu dia só pra fazer ela dormir. Então, assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E se você tá vendo esse vídeo, você ainda tá grávida, comece desde o início, que foi o meu erro. Porque se ela já tivesse autonomia desde o início, quando viesse um dente, viesse um salto, claro que a gente vai se adaptando, mas ela já sabia, já tinha autonomia, não ia ser tão sofrido. Ela não ia ter tantas associações pra me ir tirando aos poucos, trocando associação, troca o balançado pelo balançado do besta. Ai, gente, E assim, contando, parece que foi um mês tudo isso, mas não foi. Foi mais de um mês. Por quê? Porque não foi um mês, porque vem um salto, porque vem isso, vem aquilo. E cada bebê é diferente, né? Quando eu tirei quando eu fiz o desmame noturno e tirei a mamada do começo da noite, ajudou demais. Essa é a verdade. Mas pode ser que tenha um bebê que não ajude tanto, assim, que ele ainda assim tenha dificuldade para criar autonomia. Então, o importante é você criar estratégias, né? Que funcionem com o seu bebê e tenha conhecimento. Compre realmente um curso, seja ele qual for, porque isso vai te dar base para criar o teu procedimento. Por mais que o procedimento daquela consultora não dê certo com o seu filho, mas você conhece o seu filho e você vai conseguir criar um procedimento, né, uma forma que dê certo com o seu filho. Que foi o que eu fiz com a Luna, adaptei várias coisas que tinha no curso, eu adaptei pra minha realidade. Então, assim, deu certo, graças a Deus. Depois de um ano, né, a Luna com 1 ano e 1 semana foi que eu comecei a fazer o desmame, né? Porque eu já queria fazer o desmame total, mas hoje ela ainda mama antes das sonecas, mesmo tendo autonomia, tá? Mesmo tendo autonomia, ela mama antes das sonecas, eu tiro ela do peito e eu boto no berço ela acordada. Se revira no berço até que dorme. Então, o desmame, ele não é a solução pra tudo. Mas eu via que à noite ela tinha muita associação relacionada ao peito, então eu tinha que começar realmente o desmame pela noite. E era mais fácil pra mim. Tem gente que acha que é mais fácil tirar as mamas durante o dia. Que eu tenho uma amiga que ela fez assim. E à noite ela ainda não conseguiu tirar. Já pra mim foi ao contrário, entendeu? Por isso que eu digo que cada bebê é diferente, né? E você faz o que der certo pra você, mas eu tô te contando a minha experiência. E se eu tiver ajudado alguém aqui, vai ser ótimo. E eu quero deixar registrado aqui como foi que eu fiz, né? Até pra mim não esquecer, como eu já falei. Pois, gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até mais.